Temos aqui o nosso efeito pop. Quando eu passo o mouse, ele parece que vai esticar o nosso botão, tanto na horizontal quanto também na vertical. E nós vamos aprender como criar este efeito agora. Então vamos aqui no nosso código e vamos duplicar esse nosso último botão. Em vez de ser o Eagle, nós vamos colocar o pop. Eu só vou escrever aqui efeito pop, somente para nós identificarmos este elemento. E agora nós vamos definir o nome desta animação, que eu vou colocar de pop, e eu também vou iniciar o nosso efeito através do pseudo class hover, ou seja, ao passar o mouse sobre ele, e vai iniciar o nosso efeito. E o animation eu vou chamar de pop mesmo, e eu vou setar que a sua duração vai ser de meio segundo. Somente isso que nós vamos criar aqui do nosso efeito. E agora o que nós precisamos fazer é setar as propriedades do efeito, e já vou explicar em detalhes também. Então vamos colocar keyframes, vamos colocar nosso efeito pop, e agora nós vamos setar as propriedades aqui de efeito. Então em 0% eu vou setar que ele vai começar com transform, e nós vamos trabalhar também com escala, mas só que desta vez nós vamos fazer de forma diferente. Então nós vamos setar aqui a escala do eixo X, ou seja, na horizontal, aqui no início ele vai ser de 100% também, e a escala do nosso eixo Y. Então nós temos que colocar aqui o Y na parte de fora, e eu vou setar que também vai iniciar com 100%. Olha só que interessante que nós podemos aplicar um em cada eixo. Agora nós vamos definir que em 25% o nosso transform scale no X eu vou colocar de 1.5, agora scale Y, e eu vou colocar que vai ter 30%. Para colocar 30% é 0.3 ou 0.3. E agora eu vou definir que em 50% do nosso tempo ele vai ser transform. Eu vou colocar a escala no eixo X, eu vou colocar, agora vai ser invertido o valor, agora que vai ser 30%, ele estava em 150% e agora vai ser para 30%. E agora vai inverter aqui na escala do eixo Y, nós vamos colocar o valor de 1.5, ou seja, 150%. E o valor inicial vai ser de 100% e também o valor final será também com as mesmas propriedades 100%. Então nós podemos ver aqui que ele vai iniciar na escala X e também no Y de 100%, ele também vai terminar com essas mesmas propriedades. Vamos ver agora no nosso navegador como está ficando o nosso efeito. Vamos atualizar. Então aqui está o nosso botão, vamos ver por que o nosso botão não ficou separado do outro. Só vamos voltar aqui no nosso código e vamos procurar para o botão. Podemos ver que eu coloquei N, aqui é M porque nós estamos em inglês. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que aqui separou o nosso botão. Vamos passar o mouse sobre o nosso efeito pop. Então podemos ver que aconteceu o nosso efeito. Olha só que bacana do que aconteceu esse efeito pop. Mas vamos entender como que funciona na teoria este efeito pop. O nosso efeito pop, basicamente nós recebemos essas propriedades para o efeito, onde eu já havia falado aqui em 0% e em 100% ele vai terminar com as mesmas propriedades de escala, tanto do eixo X quanto do eixo Y, e no 25% ele vai aumentar no eixo X, ou seja, na horizontal, e vai diminuir na vertical, e depois em 50% na medida do tempo ele vai inverter essas propriedades. Então nós vemos aqui a largura e a altura de 100%, e depois em 25% podemos ver que nosso botão ficou um pouquinho mais achatado, ou seja, a largura total ela foi para 450 pixels, que é 150%, a nossa altura foi de 30%, ou seja, de 15 pixels agora ficou o nosso botão. Agora em 50% desse tempo, o nosso botão ficou com 90 pixels de largura, que é 30%, e ficou com 45 pixels de altura, que é 150%. Então vemos que o nosso botão ficou mais achatado e depois ele deu uma exprimida. Então no decorrer do tempo está basicamente acontecendo isso. Em 0%, então ele vai receber as propriedades normal do nosso botão, e depois em 25%, nosso botão ficou um pouquinho mais achatado, e depois em 50% desse tempo, o nosso botão ficou um pouquinho mais estreito e depois ele volta para a sua posição inicial. Então basicamente isso, esta é a estrutura principal do nosso efeito pop.